Graça e paz. Olha, muito obrigado. Mais uma vez, nós gostaríamos de agradecer muito a confiança que você nos dando a possibilidade de compartilhar contigo a nossa fé, as nossas experiências, aquilo que Deus tem ministrado nos nossos corações. É uma honra poder entrar na tua casa e poder compartilhar contigo desse momento. Muito obrigado. E só relembrando mais uma vez, se inscreva nos canais da Igreja Bíblica, né? Nós estamos, salvo engano, né? Vamos lá, vou tentar lembrar, sou esquecidinho, mas no YouTube, Facebook, Instagram e Spotify. E também temos o nosso site, né? Então, entra lá, você vai saber tudo o que está acontecendo, vai poder participar com a gente aí de mais movimentos. Vai ser uma bênção demais ter você mais perto da gente, tá bom? E olha, a Igreja Bíblica cada vez mais perto de você, tanto no mundo virtual como no presencial. Então, qualquer dúvida ou qualquer colocação, dá um alôzinho que a gente pode falar mais a respeito. Eu gostaria de orar com você agora para falarmos da palavra de Deus. Pai, nós te agradecemos e muito pelas tuas bênçãos, pelas tuas maravilhas, por tudo que tens feito. O reino é das crianças. Qual o significado dessa frase, Senhor? E até onde devo ser uma criança e crescer para estar mais perto de ti? Fala conosco agora, Pai, para que possamos entender ainda mais a tua palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Então, olha só. O reino é das crianças e, como eu falei para vocês semana passada, tem um versículo que me chama muito a atenção, Mateus 18, que é onde Jesus fala que o maior no reino dos céus, que o maior no reino de Deus seriam as crianças. Vimos que, na verdade, ali as crianças elas eram identificadas como crianças de forma não literal, mas figurativa. Mas, enfim, seguindo um pouco adiante, eu queria relembrar com você algo que aconteceu há muito tempo atrás. Na verdade, no ano 480 antes de Jesus Cristo. Ali, mais ou menos nessa data do ano, entre agosto e setembro, nós tivemos uma grande, mas uma grande guerra numa região chamada Termópolis. Lá na Grécia, uma luta ali envolvendo dois povos, aliás, envolvendo povos daquela região, movimentou todas as estruturas. Só para você ter uma ideia, alguns historiadores remontam que num dos lados existiam mais de 1 milhão de soldados. Um exército formado por 1 milhão de pessoas. Uau, que exército grande! E no outro, por volta de 300 mil soldados. Então era uma luta razoável, né? E nessa luta, nessa batalha, existiu uma luta em especial que durou 3 dias. Durante 3 dias nós tivemos um confronto de proporções dantescas, né? Proporções épicas. E esse confronto ele se deu entre dois reis em especial, dois imperadores, né? E eles travaram ali uma luta feroz. A ideia era que um desses reis, um desses imperadores, ele tentaria segurar o outro exército para que então os seus amigos, os seus aliados pudessem se reagrupar e poder conter toda uma invasão. Só retratando então, na verdade, Leônidas então tentaria segurar o poderio de Xerxes. Então, Leônidas, um espartano, tentaria segurar os persas que eram conduzidos pelo sanguinário, pelo imponente, mas pelo poderoso rei Xerxes. Eu não sei se você já conseguiu situar aí, mas essa batalha, ela pegou uma proporção de tal envergadura que ela se tornou até um filme. 300. Sim, porque ali o rei, então, Leônidas, ele com 300 homens, olha só, 300 homens, segurou por 3 dias todo o poderio persa. Ele então, nessa região chamada Termópolis, ele, num local estratégico, durante 3 dias, segurou o poderio de 1 milhão de soldados. Lógico, isso numa da posição, outros falam que existiam mais ou menos 300 mil persas, mas 300 guerreiros segurarem 300 mil pessoas, uau, que batalha foi essa, né? E lá eles seguiram nessa luta desenfreada, culminando na vitória do rei Xerxes. Então Xerxes, no final, ele fulminou os espartanos, matando Leônidas
e os seus seguidores, que, embora valentes, não conseguiram sustentar a manutenção daquela proteção. Depois de 3 dias, eles caíram sob o Império Persa. Rei Xerxes, que nesse nome em hebraico também é conhecido como Rei Assuero. Um dos nomes, então, do rei Xerxes era também Rei Assuero. O rei Assuero que, enfim, dentro da posição hebraica, comandava todo o Império Persa. Império que conquistou o mundo. E, enfim, essa luta, e só para que possamos entender, ela não só pegou os espartanos e os persas, ela movimentou o mundo todo, não é? E os espartanos, como já falei para vocês, eles perderam e os persas conquistaram terras, terras e terras e foram indo além. Agora, olha que interessante. Junto com essa guerra de Termópolis, enquanto então Xerxes dominava ali todo o poderio e enfrentava grandes batalhas como essa, existia um outro conflito acontecendo dentro do império de Xerxes. Xerxes então ele enfrentava algo um perigo mais próximo dele, dentro do seu próprio império. Então eu gostaria de retratar um pouquinho mais o que estava acontecendo naquele tempo. Pense agora como se estivéssemos revivendo o filme dos 300. E o que acontecia lá então? Só para que possamos entender, Xerxes, ele tinha sim uma rainha, uma linda mulher chamada Vasti. E essa mulher, ela era até cobiçada pelas demais pessoas. E Xerxes, com todo o seu poderio e toda a sua prepotência, abusava dessa mulher. A mostrava, falando que ela era dele, de ninguém mais. Enfim, era mais ou menos assim, porque Assuero, ou Xerxes, ele era sanguinário, ele era cruel e ele era desmedido nas suas ações. Mais ou menos esse era o retrato daquele homem. Até que um dia, então, Vasti, cansada de ser abusada pelo rei, ela se negou a fazer parte de um jantar, recusando o convite do imperador. E essa negativa foi crucial na vida dela. Ela foi excluída do império do rei Xerxes. Ela foi eliminada da posição que ela ocupava. E aí, Xerxes, por não poder ficar sozinho, determinou a escolha de uma nova rainha. E ela veio. É dessa nova rainha que eu gostaria de falar com você. Então, deu para você entender mais ou menos como estava funcionando o ambiente daquela época, né? Xerxes dominando o mundo, criando guerras e tendo batalhas ferozes contra homens do tipo de Leônidas. Ele dominando, às vezes perdendo, mas enfim, enfrentando o mundo. Mas dentro do seu império tendo uma luta também para com as suas mulheres. E aí ele definiu excluir a sua rainha chamada Vasti e trazer uma nova rainha para o seu poderio. E ele não poderia escolher nenhuma mulher feia, pelo contrário, ela teria que ter também a beleza, ela teria que ser especial, e assim foi a escolha daquele rei. Quem era essa mulher, então, que assumiria a posição maior depois da de Xerxes, lógico? Vamos lá. Uma menina. Uma menina foi escolhida. E a história dessa menina é interessantíssima e nos chama a atenção. Uma menina que ficou órfã, então ela já logo cedo perdeu sua mãe e o seu pai. E desde então ela foi educada e criada por um primo, seu primo mais velho, que a tratava como filha. E ela foi crescendo e até que com aproximadamente 18 anos foi eleita rainha do mundo. Rainha dos persas e do mundo inteiro, caminhando ao lado do imperador Xerxes ou Assuero. O nome dessa mulher? Esther. Esther, então, foi colocada numa posição de destaque, sendo judia, mas tendo sido criada lá junto ao rei persa, ela chegou nessa situação e nessa função. Até aqui está tudo bem. Só que algo aconteceu. Algo que vinha já há longo tempo, mais ou menos estremecendo as relações entre os amalequitas, que andavam com Xerxes, e os judeus. Vamos lá. O pai de Esther, ou o primo que a adotou, de nome Mordecai, foi um homem muito especial. Um judeu que trabalhava com fidelidade. E a fidelidade chegou a tal norte que ele defendeu o rei Xerxes no passado. Logo que ele chegou, ele descobriu uma revolta contra o rei
e ele desmantelou aquela revolta, salvando o rei. E esse feito foi tão eloquente naquela época que ele foi lançado num livro dos feitos que aconteciam naquelas datas. Esse livro, depois de escrito, foi guardado e o Xerxes não mais se lembrava dele. Mas era mais ou menos essa história de Mordecai. Só que Mordecai ele tinha um inimigo. Um homem que não gostava dele de forma alguma. Por quê? Porque no passado, eu acho que você vai se lembrar, existiu um rei colocado por Deus que fez tudo errado. Saul. Saul, ele se equivocou e se revoltou contra os mandos de Deus. Deus pediu para ele: Saul, domine esta terra e mate a todos, não deixe um sequer. Mas Saul... Infelizmente, Saul poupou o rei daquele povo, Agag, e disse que o poupou por piedade, e não matou os animais para adorar a Deus, mas enfim, aquele foi o ponto fatídico de Saul na carreira e na trajetória daquele homem. Ali Deus cansou de Saul, o tirou do trono e colocou Davi. Por conta disso, os descendentes deste povo, daquele povo que foi maltratado porque se revoltou contra as ordens de Deus, eles começaram a odiar os judeus. Mordecai, um judeu, Amã, um amalequita, que odiava os judeus. E odiava em especial Mordecai, porque num tempo específico Amã pediu para que todos o adorassem, e Mordecai adorava somente a Deus. Por conta disso, então, Amã, que era um homem importante e poderoso no reinado de Xerxes, fez com que aquele imperador, então, criasse uma lei, onde todos os judeus, todos sem exceção, seriam eliminados. Era o Hitler daquela época. Então saiu um decreto do rei determinando a morte de todos os judeus. O rei, ele ainda não tinha se atentado que Ester era judia e que ele iria então aniquilar um povo que em muito o ajudava. Mas assim o foi. Mordecai, então, quando soube disso tudo, pediu para que Ester, ele chorou, ele pranteou, ele vestiu roupas fúnebres e ficou andando pela cidade, ficou à porta do rei, com essa posição de tristeza, de angústia. Ester, sabendo disso, ela procurou saber o que estava acontecendo com o seu primo. Foi quando então Mordecai pediu para que Ester intercedesse junto ao rei pelos judeus. E aí começa a nossa história na palavra do Senhor. Eu queria conversar com você então na palavra de Deus, e eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse em Ester. Amém? Está no Velho Testamento, e eu gostaria que Ester nós falássemos a partir do versículo 4. Amém? Vou achar aqui Ester. A partir do versículo 4, nós vamos conversar com o Pai, ouvindo o que ele tem para nos dizer. Ester 4, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Ester: Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que foste levada a rainha? Então disse Ester, que respondessem a Mordecai: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Amém. O que estava acontecendo aqui? Quando Ester soube do pedido de Mordecai, de todo o contexto, ela, como uma menina de 18, 19 anos, ficou assustada e temerosa, se comportou como uma menina, como uma criança, que tinha medo de enfrentar as coisas que o mundo lhe apresentava.
Tinha medo porque qualquer pessoa que se achegasse ao rei Xerxes ou Assuero sem o convite dele era levada para a morte. Depois você pode ler um pouquinho Esther 4 e você vai ver toda a representação disso que eu estou te falando. Então Esther diz para Mordecai que não iria, porque ela não tinha sido convidada, e se ela ali entrasse sem o convite, ela seria morta a mando do imperador. Foi então quando nós retratamos a palavra de Deus. Mordecai vem e a exorta, falando: Esther, Esther, você pensa que por estar aí você vai ser poupada? Deixa eu te falar, menina. Se você não se levantar agora e defender o teu povo, a mando de Deus, de outro lado, Deus protegerá o povo, mas você e a tua casa, estes perecerão. Quem sabe, inclusive, Esther, Deus não te colocou aí justamente para isso? Este diálogo, esta conversa, fez com que houvesse a maturação, fez com que uma menina, então, viesse a se tornar uma mulher madura e determinada. Porque então Esther, de forma extraordinária, mudou tudo que ela era. A velha Esther já não existia mais, a criança Esther deixou de existir para ser agora uma mulher madura, totalmente dependente de Deus, absolutamente entregue a mando do Senhor, como uma criança, mas elevada na fé de um adulto, a tal ponto de dizer para todos que então, a partir daquele momento, jejuassem por ela, porque dali 3 dias ela entraria na presença do rei, sem sequer ser convidada. E se viesse a morrer, morri. Mas assim não foi. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Ali Esther tem uma transformação de vida, transformação que nós devemos ter, transformação que nós devemos buscar em todo o tempo. Ela então saiu daquela questão do desconforto, ela saiu daquela questão de ser uma criança imatura e medrosa, mimada a tal ponto, para ser então, depois de uma exortação, configurada como uma mulher que não tinha mais do que se envergonhar ou temer, que seguiria adiante para a honra e glória do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, a espiritualidade daquela moça, a confissão e a entrega que ela fez, fizeram toda a diferença. A partir daquele momento, aquela mulher se entregou em definitivo e por completo nas mãos do Pai, colocando para ele agora tudo o que haveria de acontecer. Irei, e se perecer, pereci, mas que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. Sabe, meu irmão, nós falamos semana passada sobre um versículo, Mateus 10, que diz que aquele que achar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por conta de Jesus Cristo, achá-la-á. Esther ali entregou toda a sua vida para Deus, para a honra e glória do Senhor. E neste ato, nesta atitude, Esther achou a sua vida. Ali Esther salvou os judeus com uma atitude heróica, com uma atitude de uma mulher de fé. Ali ela então entregou tudo o que ela tinha, a mando do Pai. Temos que guardar os nossos corações, sabiam, meus irmãos? Nós temos que guardar os nossos corações para confiarmos somente em Deus. Nós estamos em todo o tempo fluindo no confiar no homem, no confiar na igreja, Temos que parar com isso, temos que largar a nossa confiança numa religião para termos a confiança num relacionamento. Relacionamento para com Deus, relacionamento para com o Pai, para com o nosso Senhor, para com quem fez o céu e a terra, porque sim, Deus fez o céu e a terra, e eu não tenho dúvidas disso. Agora, minha confiança está pautada e centrada nele? Ou a minha confiança está no homem? Está num pastor, numa igreja, num menino? Será que eu ainda continuo sendo um menino medroso, acanhado e mimado, que quando Deus me coloca à prova, eu corro chorando para um ou para outro, e me esqueço de debruçar no colo do Pai? Esther até o momento andava assim, mas a partir daquele diálogo com Mordecai, ela foi exortada e ela cresceu no Senhor. Ela guardou nele tudo o que ela tinha, em tudo. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, nós temos que voltar a dar a excelência devida ao nosso Rei, ao nosso Senhor, a Deus, tal qual Esther o fez. Se você acompanhar a história de Esther, você vai ver que ela convence o rei a não mais maltratar os judeus, a não mais aniquilar os judeus. O rei, por conta disso, foi tocado por Deus. Um rei de coração duro, um homem sanguinolento, sanguinário,
Ele foi tocado pelo Espírito de Deus e então ele pediu para que pegassem o livro. Aquele livro que relatava as histórias, os feitos daquela época. Então ele leu que Mordecai o havia salvado no passado. E em que interessante, quando ele lê aquilo, ele pede para que Amã então conduzisse Mordecai pelas cidades, para que o povo o bendizesse e o aplaudisse. Olha que interessante, quando ela entregou tudo que ela tinha para Deus, Deus deu muito mais do que ela precisava. Ela só precisava que ele cancelasse o decreto, mas o imperador fez mais. Além de cancelar o decreto, ele louvou Mordecai, ele louvou o pai de Esther, e ela salvou os judeus. O que nós temos feito com as nossas vidas? Será que temos dado excelência realmente para Deus ou temos dado excelência para outras pessoas? Olha que interessante. Lutero, ele num determinado momento de sua vida, ele fala sobre o trabalho. Ele diz assim, olha, ainda que o seu trabalho venha a ser de um lavador de pratos ou de quem cuida da limpeza, seja ele qual for, o que você tem que entender é que a sua vocação, aquela que você está fazendo, ela é divinamente iniciada e indicada. Então, ela é sagrada e você tem que dar com isso honras e glórias ao Pai. Estou falando de um exemplo mínimo aonde às vezes nós murmuramos pelo nosso emprego, pela nossa posição, porque não fazemos o que gostaríamos de fazer, porque nós não estamos sendo respeitados pelas pessoas aonde nós estamos. Oh, meu irmão, glorifique e honre ao Senhor, porque Ele cuida de ti em cada manhã e em cada segundo. Sabe, meu irmão, está na hora de nós nos transformarmos tal qual Esther se transformou. Sabe por quê? A partir daquela conversa, olha que interessante, peguei isso num livro, mas achei fantástica a configuração. A partir daquele momento, uma moça, uma bela rainha surgia, de uma judia preocupada com o destino do seu povo. Então, de uma rainha mimada, menina de tudo, uma mulher agora com extrema preocupação para com o seu povo. Uma pessoa que vivia em silêncio, agora ela era uma intercessora apaixonada que orava e jejuava. De uma mulher que dependia da sua beleza, porque Esther até então dependia, agora ela era uma mulher que dependia tão e somente das orações. Jejuem por 3 dias, orem por mim, porque eu farei a mesma coisa, porque a partir de agora, toda a minha vida depende do Senhor e de mais nada nem ninguém. A beleza que me pôs aqui já não me é o suficiente. Mordecai, que me foi aqui, quem me criou, já não me é o suficiente. Xerxes, o imperador, que é o dono de todo mundo, entre aspas, também já não me é o suficiente, porque a minha suficiência agora vem das orações e do clamar ao Pai. Agora ela não era mais só uma figura no harém de um imperador, ela era uma figura determinada e queria influenciar no destino do seu povo. A pergunta que eu faço para minha vida agora é: quem sou eu? Sou eu uma figura determinada a mudar o trajeto do povo que está ao meu redor? Sou eu um homem determinado a pregar verdadeiramente o Evangelho? Porque é o Evangelho que me leva para um caminho que me traz a vida, que é Jesus Cristo? Tenho sido eu isso, tal qual Esther foi? Ou eu continuo sendo uma criança mimada? Meu irmão, está na hora de nós sermos chamados de verdadeiros filhos de Deus. Está na hora das pessoas perceberem que nós não vivemos uma religião. Não, nós não estamos numa igreja simples. Nós vivemos um relacionamento diário e constante com o Deus e provedor de nossas vidas. Deixamos de ser as crianças mimadas para sermos as crianças descritas por Cristo em Mateus. Deixamos de ser as crianças medrosas, como Esther era, para sermos agora mulheres e homens maduros no Senhor, como Esther passou a ser. Quem nós temos sido? Está na hora de mostrarmos para esse mundo em quem temos crido. Quem é o nosso Senhor e provedor? Sabe, meu irmão, nós não vivemos mais numa religião, presta bem atenção nisso. Nós vivemos a ressurreição. Existe uma diferença gigantesca entre uma coisa e outra. A religião, ela é medíocre, ela é sistemática, ela é engessada, ela é feita pelos homens. A ressurreição é de Cristo ressurreto. A ressurreição é do Senhor. É o Espírito Santo quem fala e faz. Aonde nós estamos colocando a nossa fé e o nosso caminhar? Aonde? Eu te pergunto, meu irmão, porque essa pergunta na verdade serve para a minha vida. Aonde eu estou? Sabe, meu irmão, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, com a minha alma, com o meu corpo, com o meu entendimento. Eu tenho que amar ao meu próximo com tudo que eu tenho e sou.
orando, intercedendo por ele. Eu tenho que voltar a confiar na oração. Olha que interessante. Eu tenho que voltar a entender o significado do que é jejuar. E jejuar como Esther fez, como aquele povo fez. No jejum me abster de todas as coisas para ler a palavra do Senhor, para falar com o meu mestre e então entender o que ele quer da minha vida. Eu não tenho feito isso. Uma oração de 5 minutos me cansa, o jejum de 2 segundos já me é o suficiente. Oh, meu irmão, chega de termos uma religião fadada à mediocridade. Que passemos a ter agora uma verdade de relacionamento da ressurreição de Cristo. Chega de vivermos o eu para vivermos o dele. Sabe, meu irmão, eu quero ser como uma criança, totalmente dependente do pai. Mas agora eu quero ser como um adulto, totalmente ousado no Senhor, sabendo que quanto mais eu depender de Deus, mais íntimo dele eu serei. E você? Se você quiser caminhar comigo nessa mudança e transformação de vida, eu te convido a orar. Pai, nós te agradecemos pelas misericórdias, pelas possibilidades e pela infinita provisão, nos dando, Senhor, a chance de recomeçar em cada segundo. Obrigado, Senhor. Guarda-nos agora, Pai, para que possamos entregar diante do Teu altar uma adoração verdadeira, uma oração sincera, para que possamos, ó Senhor, nos abster do mundo para entender a Tua palavra. Possamos deixar o medo de lado para em ousadia caminhar contigo, tal qual Esther o fez. Que possamos deixar, Senhor, aquela criança medíocre, aquela criança pequena e insignificante, para nos transformarmos agora, Senhor, em servos vigilantes e fiéis, maduros o suficiente para caminhar contigo. Chega, Senhor, da mesmice, chega do repetir os mesmos passos e os mesmos atos. Queremos agora, Senhor, te adorar e te bendizer em todo o tempo. Que possamos, ó Pai, tal qual Esther, entregar a Ti uma adoração verdadeira, entregando todo o nosso ser. Como as crianças descritas por Cristo, Senhor, por Jesus Cristo em Mateus 18, queremos agora, ó Pai, falar que sim, o reino dos céus é nosso, porque como crianças dependemos por completo do Pai, nos entregando para uma oração sincera, para um jejum fervoroso, para uma entrega absoluta. Guarda cada um de nós, ó Pai, hoje e para todos sempre. Amém. Os problemas virão, meu irmão. Saiba disso. Vai existir muito Amã na tua vida. Vai existir muito Xerxes no teu legado, na tua história. Mas existe um Deus Todo-Poderoso que te entregou Jesus Cristo, que deu Jesus Cristo para que em Cristo você fosse mais do que vencedor. Que possamos ter essa vitória nessa semana que virá. Em nome de Jesus. Se você gostou da mensagem, se de certa forma ela falou contigo, compartilha, passa para quem você ama. Se você quiser trocar uma ideia sobre isso, conversar com a gente, dá um retorninho aí. Vai ser um prazer conversar contigo. Te respeito, te amo de todo ser e com todo o meu ser. Mas vai ser um privilégio conversar contigo. Que você tenha uma semana redobrada no Senhor, amém? Que as consolações do Espírito Santo venham a ser contigo mais e mais. Que o amor insondável de Jesus Cristo venha a transbordar da tua vida. E que o poder de Deus, poder que é sobre todas as coisas, venha a ser presente em cada atitude tua. Hoje e para todos sempre. Amém. Fica na paz, viu, meu irmão? Uma semana de vitórias em nome de Jesus.